Hoje estamos aqui na estação ferroviária de Botucatu e um encontro marcado com um ex-funcionário da ferrovia que vai contar essa linda história, brilhante história, não só da vida deles, como da ferrovia. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Valdemar Aparecido Fraga, que viveu bons momentos aqui na Sorocabana, né? Viveu bons momentos, teve um passado de glória e hoje passou a ser saudade, um saudosismo intenso. Alguma história que lhe marcou a vida nessa passagem dentro da Sorocabana, né? Quanto tempo o senhor trabalhou na Sorocabana? Eu trabalhei 30 anos, eu fui telegrafista, fui despachador, e despachador eu fui aqui em Botucatu. E fui inspetor de estações de São Paulo. Depois de aposentado, eu, como se diz, saltei de paraquedas e caí em Botucatu. É uma cidade que eu gosto muito. E aqui eu me estabeleci e daqui eu só saio para outra casa. Uma curiosidade que o senhor viveu, que o senhor nunca jamais esquecerá dentro da Sorocabana? Bom, nós ferroviários temos várias passagens. Por exemplo, como despachador, eu cheguei a fazer loucura, sabe? Assim, no ano de 69, eu era despachador em Assis. De madrugada, estava correndo um trem com 40 gaiolas de boi. E o chefe de trem ligou o seletivo que tinha uma linha que corria os trilhos. E ele avisou que tinha uma pessoa caída na linha que o trem bateu. E que do lado tinha uma garrafa de pinga que já tinha consumido a metade. O que nós vamos fazer? Eu falei, temos que socorrer a pessoa. E naquele tempo tinha acabose nos trens. O que é cabouço? Cabouço é um vagão para a acomodação do chefe de trem, que naquela época tinha no pessoal de máquina, o maquinista e o ajudante maquinista, e da equipe de trem, que era o chefe de trem e o ajudante de trem. Então, eu falei, vamos colocar ele no cabouço. E aí ele, para a segurança dele, falou, o senhor dá um telegrama autorizando por a mão dele? Falei, dou. Então dei o número de um telegrama. Então colocaram no cabouço. Ele falou, e agora? Eu falei, agora nós vamos recuar o trem até Teodoro Sampaio, que isso aconteceu no ramal de Dourados, que é uma linha entre Presidente Prudente e Euclides da Cunha. Então, eu falei, nós vamos recuar o trem até Teodoro Sampaio, que tem mais recurso, e lá eu providencio uma ambulância e um médico para esperar. E daí falou, o senhor dá o telegrama? Eu falei, tenho que dar. Então dei o telegrama para ele. Então aí foi uma das coisas que o trem foi de recuo com 40 gaiolas de boi e passando por estações intermediárias. Nossa, quantos quilômetros deu isso? Isso aí dava mais ou menos uns 28, 30 quilômetros. Que à noite as estações fechavam e travavam com cadeado a chave. Quer dizer, se um vagão desse aí cai numa chave, caía tudo. E daí? Então, graças a Deus, conseguimos chegar a Teodoro Sampaio, socorrer a vítima, e no dia seguinte ele já estava com vida. Quer dizer, a minha chefia soube do fato, que eu tenho que relatar, e não falou que eu estava errado e não falou que eu estava certo.
Quer dizer, que se eu levo o homem para frente, podia não dar tempo e ele morrer. E daí eu falo, por que não recuou o trem? Só que eu recordo, o trem foi uma loucura. E outra coisa também foi o seguinte, um fato curioso é que em Palmital, eu era despachador em Assis, em Palmital uma locomotiva diesel que vinha vindo de Ourinhos para Assis, avisou a estação que em tal quilômetro a rede aérea estava arriada. E logo atrás vinha vindo o passageiro. Agora, para mim providenciar o socorro para ir lá e normalizar a rede aérea, eu ia atrasar pelo menos umas 2 horas o trem de passageiro. Então o que eu fiz? Falei com a estação, fulano, para o trem aí e o maquinista vem falar comigo, que eu quero transmitir a ordem direto para ele. Então eu combinei com ele, falei, fulano, lá no quilômetro tal, poste tal, a rede aérea está arriada. Vamos combinar da você dar velocidade no trem, abaixa os pantógrafos e quando passar você liga outra vez. O que seria pantógrafo? Só para quem está assistindo que não conhece sobre ferrovia vai ter uma ideia, né? Isso, as locomotivas elétricas, elas tinham 2 pantógrafos. 2 pantógrafos, ele tinha o formato assim de um losango. Cada uma delas no formato de um losango. E em cima ela tocava na rede aérea. Então a rede aérea que transmitia a voltagem, 3.000 volts, abastecia a locomotiva. Então nós fizemos isso aí, tivemos sucesso, quer dizer, daí eu mandei o socorro com tempo de sobra, certo? Então, como digo, ninguém falou que eu estava certo. Também ninguém falou que estava errado. Certo? Então, mas para mim, graças a Deus, porque se no momento que devia baixar, ele atrasou um pouquinho, ele ia enroscar na rede aérea. E daí a coisa podia perder muito. Mesmo porque vocês estavam trabalhando com gente, né? Com pessoas, mesmo que fosse com animais, né? Tem que ter o maior controle possível. Né? E tem o material também, né? Então eu ia danificar o material se ela enrosca. Mas eu aplaudi a mim mesmo. Seu Jairo José dos Santos, ele que tem uma maquete aqui na cidade de Botucatu, aliás, lindíssima. Mas hoje nós viemos falar da maquete, hoje nós vamos falar um pouquinho da sua história, da história do senhor, vivido na Sorocabana. Nesses 15 anos que o senhor estava contando pra gente, sempre lógico, né? Tem alguma história boa para contar, para lembrar? Eu tenho uma história, 2 histórias. Uma de um trem de boi, que desceu a locomotiva quando saiu do corte de pedra aqui de cima para cima da Serraria Anônima, ela acabou o freio e chegou na curva da serraria, ela não fez. Então ela fez a curva, mas o trem não fez. Sortou os trens de boi, as gaiolas de boi, tudo na parede da Serraria Anônima. E quantos bois tinha na época lá? Cada gaiola carregava 18 cabeças e tinha acho que umas 20 gaiolas, mas só que quebrou 3 só. Alguns bois das 3 gaiolas escaparam, saiu boi pro bairro, correu boi aí por perto da igreja, outros morreram na batida, né? Isso perto aqui da igreja do Rubião? Não, aqui na Serraria Anônima. Aí Madeireira Pica-Pau. Madeireira Pica-Pau hoje, Então, naquela lá, do lado da linha ali, acho que deve ter até marca na parede ainda, onde bateu o trem lá. Só bateu as gaiolas. E a outra história que o senhor tem para contar? Que o nosso programa é memórias, né? Então vamos reviver um pouquinho dessas memórias aí. A outra história é que em 1948 eu fui trabalhar em Rodrigues Alves e conheci. Lá eu tive 3 namoradinhas. Uma delas foi a minha esposa há 50 anos. E marcamos, eu e o outro telegrafista Valdemar, que trabalhava comigo, ele se casou com a filha do Silvio Cross, que era dono da venda lá, a venda principal que tinha ali. Então, como o dinheiro era pouco, o pagamento, o ordenado não era aquelas coisas, então faltava dinheiro para o casamento. Eu e ele empreitava vagão para carregar vagão de café, domingo, sábado, fora da hora de serviço.
Empreitava vagão? Como que era empreitar vagão? Eu pegava por saco, né? Você ia, por exemplo, 500 sacos no vagão, a gente fazia o preço que eles pagavam para os carregadores. O senhor carregava o vagão, o saco no vagão? Punha na cabeça e ia no vagão. Quantos quilos pesava um saco de café? 60 quilos. Carregou muito saco? Muito saco. Muitos vagões a gente carregou lá, viu? Shirley Lessa, que não era funcionário da ferrovia, mas que tem algumas histórias para contar relativa até à sua família, ao seu pai que trabalhou na Sorocabana, Shirley. Eu não fui ferroviário, mas eu lembro que a partir dos 4, 5 anos, eu ficava junto com meu pai na estação, principalmente naquela época. Ele era chefe de estação e a casa do chefe de estação era anexa à estação. Então eu estava sempre com ele ali, vendo o serviço, praticamente me interessando pelo serviço, vendo o trem passar, já aprendendo a trocar staff. Staff é um bastão que o trem circula. Eu ajudava ele a fazer a troca de staff com o maquinista. E moramos em diversas cidades, né? Meu pai foi chefe ele começou em Garça, Bauru, onde eu nasci, Avaí, onde minha outra irmã nasceu. Depois nós fomos para Samaritá, que é perto de São Vicente, Acaraú, que é a serra de Mairinca Santos, onde tem nesse trecho de Mairinca Santos existem 32 túneis e 44 viadutos. É uma coisa mais linda, é o trem circundando a serra todinha. É coisa maravilhosa a serra de Mairinca Santos. E o senhor estava contando para nós aqui em Botucatu que o senhor viu aquele acidente, o senhor chegou quase a presenciar. Como é que é essa história? Então, e justamente nós viemos vindo para cá. Então viemos vindo, Avaré, etc, chegamos em Rubião. Em Rubião, meu pai aposentou, veio para cá, e eu sempre estudei aqui no IECA, né? E como eu morava em Rubião, eu estava no trem, um trem de passageiro que estava aqui na reta, que a gente chama de reta, essa primeira linha, e o trem perdeu os freios na descida de Rubião para cá, e a locomotiva bateu na locomotiva do trem de passageiro. E dentro do trem estava eu e minha mãe. Inclusive caiu uma mala na cabeça dela, etc. Quando houve aquela batida, eu, como assim, uma pessoa muito curiosa, né? Eu desci do lado contrário do trem e fui caminhando para o lado do pontilhão. Nisso eu avistei uma pessoa em cima ali do pontilhão e tinha um trem parado. Em cima do vagão tinha uma pessoa cujo sobrenome é Canepte. E quando eu estava a uns 30 metros mais ou menos, não sei o que houve ali quando ele cortou o fio, né? Parece que eles dizem que tem eles usam um termo assim, que o fio deu uma rabanada, uma rabada, aliás, né? E ele caiu lá embaixo do pontilhão. Naquela época ele era paralelepípedo, e eu fui correndo. Quando cheguei naquela proteção que tem ali no pontilhão, eu vi que ele foi encolhendo, e aquilo saía sangue por todo lado, pelo ouvido, por tudo, né? Infelizmente ele faleceu na hora. E depois, numa outra ocasião, nós estávamos também no trem, eu e minha mãe, e houve também uma batida de um trem que desceu de Rubião disparado. Bateu. E quando bateu, logicamente, eu fui descer do trem. Abaixo da onde eu desci, no rodeiro do trem, tinha um truqueiro morto. Porque pela batida, a roda bateu na cabeça dele e ele faleceu também.
Agora vamos mudar um pouquinho de tragédia, vamos mudar um pouquinho pro lado cômico, pro lado da história mais festiva, né? O senhor estava contando ali junto com o pessoal ali, que vocês estão fazendo uma reunião sobre a estação, a ferrovia, enfim, sobre que o senhor era pequeno e já dava uma arriscada no seletivo, como é que é? Então eu morava em Serra d'Água, Paula Souza, e tem o seletivo, que o próprio nome está dizendo que é seleto. É só o chefe de estação, quem está em serviço, ou o telegrafista que pode falar. Mas como eu tinha muita amizade por eu jogar na ferroviária aqui, eu tinha muita amizade com o seu Bonome, com o Serrão, com os diversos despachadores, Mercadante, Simó, com esses aí eu tinha muita amizade, então eu anunciava, né, o nome da estação, né, eu diria Serra d'Água ou Paula Souza, onde estivesse, né, o trem 2003 tem staff. O seu Bonome falava, pode. Isso porque ele me conhecia, ele conhecia minha voz e tal. Agora, quando estava trabalhando o seu Ramiro e o seu de Credo, que estava trabalhando no movimento que era aqui, aí eu não falava. Eu não falava porque senão meu pai levava chumbo, né? Então, e outra coisa também muito interessante é dessa estação aqui, muitas vezes, eu praticamente quase dormi nessa sala de espera aqui, porque eu estudava no IECA e eu vinha às 4 horas do treino, às 4 horas da madrugada, ficava sentado aqui até às 7 horas para depois de fazer ginástica, depois voltar para Rubião, trocar, voltar para assistir a aula, para depois voltar novamente para Rubião. Às vezes a pé. Que vida louca, lá de Paula Souza? Para Rubião, quando morava em Rubião. Né? Vinha de trem para fazer ginástica aqui no Cardozinho? No IECA. No IECA. Eu estudei, todo o meu tempo, eu estudei 7 anos no IECA. Né? Vinha para fazer educação física, aí voltava para Rubião outra vez, geralmente tinha um passageiro, e voltava com o trem das 10h30, tudo tinha que fazer até as 10h30. E depois, à tarde, às 4, quando saía às 4h30, se tivesse um trem lá de carga, eu ia até lá no pátio para ver se tinha um trem de carga, para subir. Se não tivesse, eu batia a pé aqueles 5 quilômetros. Nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos. Não saiam daí. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Nesse laboratório de informática não falta nada. Equipamentos, internet e muita curiosidade pelo mundo digital. Aqui quem navega e aprende são alunos de uma escola pública, a Escola Municipal Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Pois é, toda escola pública pode ter equipamentos digitais. O Ministério da Educação tem um programa só para isso e as verbas são repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
O Brasil trabalha para garantir a autonomia e aumentar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Com o Plano Viver Sem Limite, agora as pessoas com deficiência podem financiar equipamentos de acessibilidade com juros baixos e até 5 anos para pagar. Basta procurar uma agência Banco do Brasil. Foi isso que eu fiz. Fui ao banco e peguei o financiamento. Viver Sem Limite. Sem barreiras, o país fica melhor para todos. Governo Federal. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Seu Roberto Basso, um dos veteranos também aí, juntamente com o seu Bonome, né? 31 anos de Sorocabana. O senhor entrou na Sorocabana e saiu na Sorocabana também? Saí na Sorocabana. Entrei e saí na Sorocabana. Agora eu tava vendo ali que o senhor tem história para contar e conta com aquela, né, sorriso no rosto. E o nosso programa é um programa de memórias, né? Então a gente quer reviver a memória e hoje o assunto é Sorocabana. Dá uma contada em várias e várias histórias que o senhor viveu aí, que quando o senhor tá lá no cantinho, no travesseiro, o senhor tá sempre lembrando. Qual delas é? Quais delas são, né? A que mais me agravou foi o que eu estava contando ali de uma criança que morreu no meu braço no trem de passageiro. E como foi isso? Nós saímos de Ourinho com o trem de passageiro, o antigo LR meia dúzia, que chegava aqui em Botucatu às 10h30 da manhã, trazia bastante paciente lá de cima para a Unesp. E essa senhora embarcou com essa criança de 1 ano e 4 meses, 5 meses, em Chavantes. E veio normal. Quando ele partiu de Avaré, o ajudante de trem veio e me falou: Basso, tem uma criança lá na frente que tá feia a situação da criança, para mim tá morrendo. Falei, não é possível. Falou, Ela veio para ser tratada aqui em Botucatu? Receber tratamento? Ia vindo em Rubião. Aí eu peguei e vim lá. Cheguei e a mulher já estava quase desmaiando e ela sortando a criança. Eu peguei a criança no braço. Menino. O menino estava branco, mas branco. E eu senti que ele deu 2 impulsos, assim, que foi a última respiração dele. Que idade que tinha? 1 ano e 4 meses. Aí paramos em Itatinga, até aguardar vinha a polícia, ou senão uma ambulância que foi pedido, o chefe de estação pediu. Aí veio o carro da polícia, pegou a senhora com o menino e viemos embora. Quando chegamos em Rubião, o telegrafista que estava em serviço, daí falou: Basso, você que vinha vindo com o trem lá do menino, né? O menino chegou morto aí na Unesp, aí. Leucemia. Então foi uma das cenas que mais me agravou, foi esse daí da criança ter morrido. A função do senhor dentro da Sorocabana, o que é? Eu entrei como ajudante de chefe de trem, trabalhei 6 anos no carga e depois passei ajudante do trem de passageiro. Em 1984 fui promovido a chefe de trem. 1 ano depois que eu fui a chefe de trem, entrei no trem de passageiro até aposentar. E por isso que o senhor carrega com orgulho essa carteirinha aí, ó. Tranquilo. Agora chega de caso triste, trágico. Vamos contar uns causos daquele de dar risada, vai. Quem está nos assistindo agora vai dar um pouquinho de risada com o senhor. É o que eu contei agora ali. Teve um acidente. Mais de novo acidente? Não, mas essa é de dar risada. Com trem de boi. 20 gaiolas de boi que ia indo para o frigorífico lá em Carapicuíba. Teve um acidente em Luiz Gama, é uma estação para cá de Conchas. E quebrou um monte de gaiola, boi morto lá pro pátio, tinha boi machucado. E um desses boi estava caído, com a cabeça dentro do bueiro.
Dentro de um bueiro numa via pública? Não, é porque... Numa estrada? Não, tinha uma galeria que passava por baixo da linha. E o boi caído com a cabeça dentro. E um dos trabalhadores da via permanente que estava no pátio subiu em cima do boi e pegou nos 2 chifres dele e sacoalhava e falava: pula, sassarento, pula, sassarento. O boi levantou com ele. Não acredito, o boi levantou? O boi levantou, só que o boi saiu correndo para o lado de Conchas e ele veio correndo para o lado da estação. A plataforma acho que dava um meio metro mais ou menos, ele punha a mão e não conseguia subir, ele gritava: me ajuda, me ajuda. Então é uma coisa hilariante que até... Achou que o boi estava atrás dele? A gente não esquece essa cena. Não tem como, né? E tem mais história engraçada, não tem? Uma outra foi que eu recebi o trem aqui na plataforma. O colega que entrou para mim... Aqui em Botucatu? Aqui em Botucatu. E que entregou o trem para mim, ele falou: Basso, tem um rapazinho aí que dá 1,5 metro mais ou menos, mas diz que é valente, quer brigar. E... Falei: pô, você não chamou a polícia para tirar ele aqui? Falei: não, mas ele está dormindo. Falei: tá bom. Passou o primeiro túnel aí... E ele estava comendo com o homem de 1,5 metro dormindo. Passou o primeiro túnel, o ajudante veio e falou para mim: Basso, tem um baixinho lá na frente, tá querendo brigar com todo mundo. Eu falei: mas meu Deus do céu, já? Fui lá, ele estava na plataforma ciscando. Que não sei o que, eu falei: eu sei que diz que é bom de briga. Eu falei: por que quer brigar comigo? Eu falei: não, nós vamos parar numa estação que tem agora aí. Tem um cara lá, ele dorme lá na plataforma. É bom de briga. Você desce do trem, vai lá, mas chega já chutando ele, hein? Pode deixar comigo, pode deixar. Ele estava embriagado ou não? Não. Ele era desse jeito mesmo? Desse jeito mesmo. Parou, só que a plataforma do carro parou bem na ponta da plataforma, aqui atrás. E ele desceu, eu falei: ó, atrás ali da estação, ele está deitado lá. Já desce chutando o camarada. Ele vai lá chutando. Quando ele foi indo assim, eu já olhei para o ajudante de máquina lá e dei sinal para o trem partir. Toca embora que ele vai dar mais trabalho ainda, né? Partiu sem pitar, né? E fechei a porta depressa. Nossa, esse rapaz, ele dava pulo na plataforma. Eu queria pegar o trem, mas já estava em velocidade e ficou lá. Fomos até Sorocaba, que a gente ia. Na volta, quando chegamos lá em César Neto, na volta, o chefe da estação falou: ô Basso, que bomba que você largou aqui pra nós, hein? Falei: por quê? Ele falou: o cara que você largou aí quase que me quebra a porta da minha casa aqui, chutando. Chamei a polícia. Ele derrubou os 2 soldados da viatura aqui na plataforma. Nossa, mas o homem era bom de briga mesmo. Disse que era bom de briga. Derrubou os 2 soldados aqui na plataforma, daí conseguiram dominar e levaram ele embora. São as histórias da ferrovia, né? Dá pra escrever um livro. Tem mais uma engraçada aí, seu Basso? Não, é engraçado agora. Tem uma que não pode contar, né? Mas conta só um pedacinho, a gente vai fazendo os cortes lá. Não, então tá bom. Eu fui num lastro que fazia manutenção da via. Vou contar o santo, mas... Não conta? Isso, não vamos... Conta só milagre. Então na volta paramos em Rodrigues Alves. Perto de São Manuel? Perto de São Manuel. Era 7 e pouco da noite. Aí veio lá o rapaz trazer a licença, que era para nós vir embora para São Manuel. Quando ele foi partindo, o maquinista viu um cabritinho de lado da máquina. Ele desceu e pegou o cabritinho e pôs na máquina. E viemos embora. Quando ele chegou em São Manuel, que a gurita era na entrada do pátio, era logo depois daquela passagem de nível. O portador estava lá e gritou: sorta o cabritinho que a polícia está esperando vocês aí. Ele abriu a fornalha da máquina a fogo e jogou o cabritinho vivo lá dentro. Vivo lá dentro? Nossa Senhora. E a gente conhecia ele do Botucatu, mas não precisa falar o nome. Não, era maquinista aqui. Chegou na plataforma, a polícia lá esperando. Que não tem cabrito? Cadê o cabrito? Não tem cabrito. Quem é cabrito? E o cheiro? Não chega a cheirar. Queima direto. O senhor acha que nunca viu uma máquina a fogo, a fornalha? Não, nunca viu. É uma coisa feia. É um tamborzão que acho que dá uns 3 metros mais ou menos de largura. É só brasa lá dentro. Nossa, então não deu nem tempo dele respirar. Acho que o bicho não berrou. Pedro Sansão era engenheiro da ferrovia, trabalhou por 21 anos aqui. Deve ter história para contar, não, seu Pedro? Tem algumas, né?
várias histórias, contato com o pessoal, atendimento de acidentes. O mais pitoresco da minha carreira na ferrovia era o atendimento de acidentes. Eu tinha então um grupo de mecânicos, eletricistas, soldadores, e quando acontecia de descarrilhar um trem, nós éramos chamados. E esses chamados eram 2 horas da manhã, sábado, domingo, carnaval. Não tinha horário? Então, durante a semana, você era chamado a qualquer hora. No fim de semana, ficava sempre um dos engenheiros de plantão. Quando era plantão meu, eu ficava à disposição o fim de semana todo, né? E no outro fim de semana era um outro colega e assim nós íamos revezando. Mas eu pegava sempre um plantão por mês. E durante a semana era mais, o mais chamado era eu e o engenheiro da via permanente, que eram os dois envolvidos com o tráfego, né? Porque o trem descarrilhava e o vagão poderia ter sofrido alguma avaria ou ele poderia ter sido a causa, e então eu era chamado. O engenheiro da via permanente também, porque a causa poderia ter sido a linha, ou a linha podia ter se estragado, ele ia com o pessoal dele para consertar a linha. O que a gente tinha que fazer era livrar a linha o mais rápido possível para não atrapalhar a circulação. Então, existia alguns casos que você ia lá e antes de começar o trabalho de resgatar aquele vagão, você tirava o vagão de lado, consertava a via e aí liberava para passagem de trem. Depois, quando estabelecesse alguns intervalos, você ia levantando o vagão e tal. Agora, isso aí demandava tempo, né? Porque acontecia o acidente, o maquinista avisava o movimento me chamava o pessoal do depósito, que era a oficina de manutenção. Aí o pessoal arrumava o trem, ou arrumava uma caminhonete. Então a gente chegava no local do acidente 2 horas e meia depois, né? E aí atravessava a noite trabalhando, frio, chuva, calor. Então nós tínhamos todos os equipamentos, capa de chuva, luvas, botas, tudo o que fosse necessário para nos prevenir quanto ao acidente de trabalho, né? E assim a gente trabalhava. O mais pitoresco que tinha era a situação de atendimento de acidente. Barreira que caía na época de chuva, aterro que ruía na época de chuva. Então nós sempre envolvido com esse tipo de trabalho. E aí surgiu um monte de história, porque o pessoal, enquanto o pessoal arrumava a linha, o pessoal da mecânica ficava esperando para poder entrar, pegar outro vagão e tal. E aí ela ficava aquela contação de história, aquelas risadas. E você passava a noite sem dormir. Nós tínhamos um vagão, um carro de passageiros, que era nosso dormitório. Era um dormitório desativado que ficou para nós. Então, cada um tinha sua cabine. E se você ia atender um acidente lá em Ipauçu, por exemplo, você ia dormindo. Nós tínhamos um vagão restaurante que fazia a nossa comida, almoço, janta. E assim a gente vivia. Era o mais... Botucatu, que era o centro de tudo isso daí? Sim. De toda essa ferrovia aqui do Centro-Oeste Paulista? Não, nós tínhamos as superintendências regionais. Uma era em Sorocaba, que comandava até a entrada do Pátio de Boituva. Da entrada do Pátio de Boituva até Presidente Epitácio, incluindo o ramal de Bauru, que é esse ramal que sai de Rubião, vai até Bauru, era tudo Botucatu que comandava. Era a Superintendência Regional 2 de Botucatu. E aí, todo mundo conhece, o Dr. Nelson Saad, foi superintendente aqui, e comandava tudo isso. A minha divisão, por exemplo, que era a divisão de manutenção de locomotivas e vagões e de equipamento, abrangia também até Presidente Epitácio. Eu tinha equipamento no Porto Epitácio como... sugadores, transportadores de correia e para carregar vagão de soja, né, que vinha pelo rio. E aí no porto passava para o trem. Eu tinha um depósito de manutenção em Assis, que lá tinha outro engenheiro que
que era meu subordinado, que trabalhava comigo. Aqui em Botucatu eu tinha mais um que era, todo mundo conhece, o engenheiro Roberto Colense, que hoje é diretor da FATEC, trabalhou comigo aqui em Botucatu. Então era toda essa região do Botucatu que comandava. Valdemar Bicudo entrou na Sorocabana em 1969. Conta pra gente nesses anos, quantos anos você trabalhou na ferrovia? Eu trabalhei 30 anos lá. 30 anos. Nesses 30 anos você trabalhou em que setor da Sorocabana? Entrei na telecomunicações. E 30 anos só na telecomunicações? Só telecomunicações. E agora conta pra gente um fato curioso, alguma coisa que marcou você, porque o nosso programa é de memórias. Então, pra quem tá lá nos ouvindo, nos assistindo agora, gosta de ouvir história. E você veio aqui pra contar uma história, um fato marcante que durante esses 30 anos você jamais vai esquecer na tua vida. Olha, na época a ferrovia trabalhava em parceria com Correios e Telégrafos. Então eu fui para Bernardino de Campos e lá não tinha o correio. Os telegramas vinham tudo através da ferrovia. Esse é um fato que marcou. Hoje acho que nem telégrafo tem mais, né? Hoje é só correio com o advento dessa informática aí, quer dizer, mudou muito, né? Daquilo que você viu, daquilo que você passou. Por exemplo, outro fato que você chega lá na tua casa, sempre você está lembrando. Um fato que eu lembro também, nos anos 70 já era, o Paulo Maluf, quando era governador, fazia a passagem para ele. Ah, tá. Eu era o governador que era o inspetor da ferrovia. Ele pegava o trem dele, ele embarcava lá no Júlio Prestes e ia de Prudente. Daí todo mundo ficava de plantão. Eu era o guarda-fio até ele passar, depois liberando, né? Mas ele chegou algum dia a pegar alguma coisa assim que tivesse anormal ou não? Não, quando ele passava o pessoal preparava tudo, viu? Quando você fala que era esconde fio, é isso? Eu era guarda-fio. O que é guarda-fio? Olha, antigamente na ferrovia tinha uns nomes interessantes. Tinha guarda-fio, guarda-chave, guarda-freio, tudo isso aí. Todo mundo guardava alguma coisa? Guardava. O que mais que tinha que guardava lá? Era profissão mesmo. Depois quando mudou para FEPAS em 73, aí passou uns nomes mais bonitos, passou a ser conservador. Conservador de tele, qualquer coisa. Então você era conservador dos fios, é isso? Aí passei a ser conservador. Tinha o conservador de chaves também, que é mais conservador do que? Esse tempo lá tinha guarda-cancela, tudo guarda. E o Valdemar, você sempre trabalhou em Botucatu ou em outra estação, como é que é? Não, eu fiz o trecho assim, trabalhando mesmo. A gente foi de Botucatu a Bauru, assim, eu trabalhava na turma telegráfica, né? Fazia manutenção da linha, nos fios, né, em si, linhas de telecomunicações. E você chegou a usar aquelas esporas que usava nos postes antigamente ou não? Usava, nossa espora subia em poste de trilho, tinha. Estribo chamava. Como que chamava? Estribo. Estribo é a mesma peça que é usada em cavalo, não é isso? É, isso mesmo. Mas a espora é chamada estribo? Não, a espora ela usava em poste de madeira. Ela fincava no poste para o cara subir. No poste de ferro nós tínhamos um próprio, já tinha esse nome de estribo. Ah, então poste de ferro era estribo. E poste de madeira era essa espora aí. A espora. E teve algum acontecimento assim que marcou você com essas esporas? Aí chegou algum dia a cair de lá, Valdemar? Levava tombo, às vezes, viu? Escorregava. O fio do poste era fino, do trilho. A espora não segurava. Você levava, descia, meio de arrasto lá de cima. Nós vimos, né, quantos e quantos acidentes aconteceram, né, na década, mesmo em postes da fiação de luz, normal do arroamento de Botucatu, a gente viu muita gente, né, inclusive temos amigos que tiveram falecimento, muitos acidentes no poste de madeira. Você chegou na quebra dos postes de madeira, você chegou a ver algum poste quebrado ou algo parecido? Os postes de madeira, não, mas de trilho já vi quebrado, sim. Mas como que quebrava aqui? Ele quebra, na época do frio, ele fica tão, no inverno mesmo, ele chega a quebrar, ele é aço, né?
Chegava a rachar? Rachava, aí tinha que trocar o poste. E você, era essa a sua função? Daí a minha função era manutenção, mas já trocar o poste, a gente chamou o pessoal da turma telegráfica, né? Com ferramental, tudo. E já aproveitava e dava uma ajudinha para eles lá, né, Mago? Dava. E ao lado do professor Gamito, todos pensam que o Gamito, lembra do Gamito, professor Gamito vereador, mas pouca gente sabe que você também trabalhou por 18 anos na ferrovia, né, Gamito? Qual era a sua função dentro da ferrovia? Bom, nosso abraço aos telespectadores, rapidinho, para fazer uma sinopse bem prática. Minha função era, primeiro, fui professor da escolinha, vamos falar na língua do povo, escolinha do CFT, CFAM, CFO, CFM, CFA. O que é isso? CFT era a estação, transporte. CFM, maquinista. CFO era o depósito, locomotivas, mecânicos, né? CFA era o setor de administração. Desses cursos, o CFA era dos dois sexos, moços e moças. Eram adolescentes da média, a faixa etária de 17 para 18 anos, que entravam aqui na própria ferrovia FEPASA para formarem maquinista. E a gente lecionava algumas matérias, geoeconomia ferroviária, dá para eles conhecimento da localização das malhas, da malha ferroviária paulista em relação ao Brasil, o trabalho de transporte, da produção econômica pela ferrovia. E eu também lecionava uma matéria chamada organização e racionalização do trabalho. O que era isso? Era ensinar o jovem que trabalhar com eficiência e com qualidade é trabalhar rápido, sem perder tempo, ganhar tempo e produzir mais. Isso é um princípio do Taylorismo, aquela teoria econômica capitalista, e é aplicada na ferrovia. Então o jovem era mais racionalizado, quer dizer, eu vou ganhar tempo, vou produzir mais, e com isso ele era promovido, ele ganhava mais, e é assim que é a teoria. E aí eu fui promovido a técnico educacional 2, depois 1. O que eu fazia como técnico? Eu dava cursos de integração de novos funcionários da empresa, eu dava cursos de didática para monitores. Monitor era aquele, por exemplo, o maquinista conhecia muito a sua profissão, mas não sabia dar aula, então eu ensinava a didática para monitor maquinista. E aí eu atingi todas as áreas da ferrovia, desde o truqueiro, do depósito, o CTC lá de São Paulo vinha aqui, até engenheiros vinham assistir o curso de didática, quer dizer, enfrentar público, aprender a dar aula, tipo de aula, assim por diante. E a última coisa mais bacana que eu fiz foi função gerencial. Eu dava aula para chefe de seção, gerentes, vamos falar assim, até o superintendente assistiu a aula nossa. Quer dizer, foi um período maravilhoso, viu, Nenê? Na minha carreira de professor, essa foi fortíssima. De tantos 40 anos que eu dei aula, a ferrovia foi uma paixão. Agora, fala de uma recordação boa que a ferrovia deixou para você. Professor Gamito, aqui onde você está, embaixo desse teto hoje. Bom, a recordação é o seguinte, você sabe que eu já fiz um programa com você, como colecionador de gibi. Eu já te falei aquilo, vou repetir. A estação era o ponto que a gente recebia as revistas em quadrinhos que vinham pelo trem. E aqui na estação nós tínhamos uma bela de uma banca de jornais e revistas. Então, quando a gente, toda semana, tinha o dia mais ou menos na quinta ou sexta-feira, chegava o trem trazendo as revistas em quadrinhos. E aqui na banca da estação, antes de chegar lá na Rua Amanda, na banca do Didi, era vendidas as revistas na banca da estação. Quando não, no trem, você já fez essa pergunta, no trem vendia a revista. Então, uma recordação forte, eu tenho na estação da ferrovia, uma paixão, juntamente com a paixão dos quadrinhos, que eu sou até hoje apaixonado por isso. Então, essa é a maior recordação, ver o trem chegar na estação, desde o tempo da locomotiva Maria Fumaça, depois dos trens elétricos, os trens a diesel, trazendo gibis que eu queria comprar, ou pelo menos admirar, né?
Tá aí, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos já com essa brilhante entrevista de ex-funcionários, né? Os aposentados aqui, direto da Estação Ferroviária de Botucatu. Velho, para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados. Não dos velhos, mas dos que pensam assim. Velho é ser sábio. É ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes que sabem qual a bola boa de ir atrás. A gente quer dar um novo significado à palavra velho. Que essa palavrinha tenha o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Não dá pra voltar atrás. Só assim, um comercial. Projeto Velho Amigo, desde 1999, contribuindo para assegurar os direitos e a inclusão do idoso. Apoie, respeite, valorize, porque velho é o seu preconceito. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. E aqui comigo o Ricardo Dirceu Joaquim, que também trabalhou longos e longos anos, né? 3 décadas na ferrovia. E eu estou perguntando a todos, né? O nosso programa é de memórias. Algum fato que lhe ocorreu nesses 30 anos, que o senhor tem saudade, que o senhor viveu, o senhor achou engraçado. Conta essa história pra gente. Olha, eu falei, que nem eu falei lá, eu não tenho muito vontade, porque comigo, com tudo alegria, acontecendo a maior maravilha, não tem história triste, não tenho nada. Não perdi uma unha sequer num acidente, nunca se carregou um trem comigo, nada. O senhor era o quê, maquinista? Era maquinista. Fui ajudante, trabalhador de linha, segui carreira, né? Aí eu vim para visando maquinista, aí fui para Barra Funda, Cantareira, a extinta Cantareira. Acabou lá em 65. Aí eu vim para Barra Funda. De Barra Funda eu vim para Sorocaba. Sorocaba, Mairinque. Aí chegando lá aposentei. Mas correu tudo bem. A história acontece só que eu fui e voltei. E uma saudade? Saudade não tem. A gente vê isso aqui hoje até lembrar aquele tempo e ver agora. A gente não tem o que comentar. É um negócio meio triste. O senhor é da cidade de Botucatu? Sou daqui mesmo. Sou filho ferroviário. Filho ferroviário. Vai fazer tudo da Sorocabana, FEPASA, tudo. E eu tenho orgulho, barbaridade. Eu queria... Não dá nem para falar, porque a gente vê que está aí essa situação, e o que nós fizemos, nós trabalhamos com amor. Nós não ganhava muito, não, nós trabalhamos com amor na ferrovia. E hoje, infelizmente, você vê o que está aí, enfim, não dá. O senhor era do tempo que deixava descontar no olerite para construir o hospital também ou não? Eu descontou. Eu sou desse tempo. O meu tempo foi ambulância, que eu lembro, né? Cada um contribuía com alguma coisa no Hospital Sorocabana. Isso. Eu contribuí com um dia de serviço para comprar ambulância. Que quando o hospital não era ferroviário. Que acabou o tiro de guerra, entrei na ferrovia.
Aí ficou nessa vida aí. Então, com a ambulância eu sei que nós demos um dia de serviço cada um. Não sei se foi em geral ou foi só Botucatu, não sei. Acho que foi só aqui, né? Porque eu lembro isso aí. Eu sei que eu tenho um dia de serviço descontado para comprar ambulância da ferrovia. Então passa uma mensagem a esse povo sorocabano, pessoal da ferrovia, uma mensagem, estou vendo que o senhor está com os olhos marejados, né? Bate uma saudade, uma tristeza. Então passa uma mensagem para esse povo que está nos ouvindo, que hoje não pôde vir aqui. Ué, eu não tenho palavra para dizer, que a emoção é tão grande. E está acabando o ferroviário, não tem mais. O que não veio aqui, porque, sei lá, não sabe, mas eu participei do dia do ferroviário, foi dia 30, eu participei lá, ontem não pude vir aqui no cinema, que passou coisa da ferrovia, que eu entrei praticamente com 19 anos, que eu entrei aqui, acabando de eu entrei. Mas eu tenho bastante coisa para contar, que sem falar, a gente até chora, e não dá para falar mais nada. Só ficou a saudade? Só a saudade. Seu Bonomi, que é um dos funcionários mais antigos da cidade, o funcionário mais antigo da cidade de Botucatu. E o senhor entrou na Sorocabana e aposentou na Sorocabana, não chegou nem a pegar o tempo da FEPASA. E essas histórias deve ter muita, não, seu Bonomi? Tem bastante história, viu? Conta uma delas, o senhor já fez um baita de um programa com a gente, eu quero que o senhor conte uma história que o senhor não contou naquele programa, que ficou lá, que o senhor lembrou, falou, deveria ter contado essa. Ó, primeiro eu quero agradecer ao prefeito João Cúrio, o vice Calda, que faz uns 2, 3 anos para trás, o dia 30 de abril, a gente não tinha o que comemorar. E hoje nós estamos, os ferroviários, principalmente os aposentados, estamos gratos pela grande surpresa que ele fez para mim, me homenageando aqui dia 18 esse beijo agora. De abril? De abril. Essa homenagem que ele fez para mim, que até eu dediquei a todos os ferroviários aposentados que morreram, que eu... Graças a Deus, eu me sinto orgulhoso de ter recebido essa homenagem e quero agradecer também tudo que ele tem feito para a restauração desse prédio histórico que é a Estação Nova de Botucatu. Agora, Nenê, eu estava contando lá uma passagem inusitada que aconteceu quando eu era despachador aqui no movimento. São Paulo, estava trabalhando madrugada, me avisou, Bonomi, vai indo o X1. X1 era um carro fúnebre que vinha, transporte de cadáver de São Paulo para o interior. Até lembro que a gente tinha telegrama, tudo certinho, esse cadáver para o presidente Venceslau. Avisou, o X1 você manda devolver na cauda do N4, porque o defunto que vai indo aí, a Sorocabana não manda pedir desculpa para a família, que o Hospital das Crilhas trocou o cadáver. Fala, tá bom, mandei Juquiratiba, corta aí o X1 aí, liga na cauda do L4. Você vai e pede desculpa para a família, porque a família vem chorando. Esse... Cadáver errado? Já estavam todos esperando na estação ou não? Não, eu mandei o telegrafista de Juquiratiba pedir desculpa à família que estava no X1 acompanhando o cadáver. Falei, a culpa foi do Hospital das Clínicas. Aí mandei, ligou no noturno N4, voltou o cadáver para São Paulo. Saiu uma coisa inusitada, mas aconteceu comigo. Mas como que voltou depois? Voltou... Na cauda do trem. Mas pegou outro trem? Outro noturno, até tinha um. Para não atrasar outro trem, eu determinei um trem de carga que estava lá, mandei pegar a locomotiva, engatar nesse X1. A hora que o N4 entrou, colocou o X1 na cauda do N4 e foi embora. Outra história engraçada, a história da banana, essa é boa. Essa da banana, o tempo do Hugo Borg, todo mundo deve conhecer, ele era candidato a governador. Viu? A primeira coisa que ele andou falando, que ele não tinha voto de marmiteiro. Marmiteiro é que foi os funcionários da Sorocabana. Todo mundo. Depois, na outra eleição, ele mandou
trem de banana, não uma banana mesmo. Uma banana espécie. Eu trabalhava em Vitoriano naquele tempo, era um vagão de banana aí, viu? Quer dizer que o senhor passou o mês inteiro comendo banana, não? Comendo banana, era de graça. E que tipo de banana era? Boa banana ou não? Maçã? Banana ouro, banana nica. Essa história eu vou contar pra você, política assim mesmo. Né? O senhor lembra quantas caixas de banana veio? Ou quantos vagões? O vagão inteiro. Então esse dia ficou conhecido pelo Dia da Banana. É, Dia da Banana. Não é banana assim, foi banana. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.